Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Tudo péssimo, né? Tudo péssimo, Coringão aí eliminado agora, não é só virtualmente, né? Agora está oficialmente eliminado da Copa Libertadores de 2023. Ainda tem chances aí de se classificar para a Sul-Americana, né? Que mudou um pouquinho aí o formato, né? Agora se o Corinthians terminar em terceiro vai para um playoff contra algum dos segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana, né? Aí depois se juntaria as oitavas de final, né? Com os outros que passaram em primeiro nos grupos da Copa Sul-Americana, né, cara? Eu vou tentar tomar um pouco de cuidado aqui com o torcedor, pra falar a verdade, tá ligado? Porque assim, eu acho que tá todo mundo puto, como eu disse, né? Tá todo mundo estressado. Eu acho que todos os torcedores têm total razão em estar estressado, né? Mas agora, se você for pensar assim racionalmente, né? Agora que passou um tempo já da eliminação, né? Não deu pra saltar o vídeo antes. Veio na coletiva do Luxemburgo também com o Renato Augusto, né? Assim, sinceramente, vocês acham que o Corinthians foi eliminado agora contra o Del Valle no Equador? Vocês acham? Porque baseado no histórico do Corinthians na Libertadores, baseado no histórico das equipes brasileiras na Libertadores, né? Quando você coloca como se fosse a sua obrigação vencer o Del Valle no Equador, você concorda que é um objetivo muito difícil? Então, vamos pensar antes de começar a competição, tá? Quando você pegou lá os 6 jogos, os 2 contra o Argentinos, os 2 contra o Del Valle, os 2 contra o Liverpool, eu tentei fazer ali uma conta que daria 9 pontos, pelo menos. 3 vitórias em Itaquera e arranjar um empate aí, fazer 10 pontos. Geralmente, quando você faz 10 pontos na fase de grupos, você passa, tá ligado? Enfim, o Corinthians não fez os resultados em Itaquera. Ficaria muito difícil recuperar. E olha que você vendo agora, não precisava nem ter vencido. Se tivesse conseguido um empate contra o Argentinos e contra o Suco Del Valle, o Corinthians estaria com chance de passar ainda na última rodada, né? Mas enfim, é muito em si, né? O que eu digo é que é o seguinte, cara. Eu tava até conversando com o Léo e com o Wesley. Pela crise, é porque assim, acho que a gente não tá, talvez não esteja sabendo lidar com a crise que o Corinthians passou durante esses últimos 2 meses, depois da demissão do Fernando Lázaro, né? Cara, 4 técnicos em um mês, mano. O time que já não era muito bom, taticamente falando, na mão do Lázaro, ele se perdeu completamente com as trocas de técnico, com as trocas de ideologia, né? E no Corinthians sabe como é que a crise afeta, né? O negócio pesado, mais denso, né? Então, se você for olhar aqui agora, começo de junho, pela crise que o Corinthians passou, o Corinthians apenas está fora da Libertadores, tá ligado? Porque ainda conseguiu passar na Copa do Brasil, o ano ainda não acabou, por incrível que pareça, né? Tem chance de se reabilitar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, basicamente, galera, pra vocês terem uma ideia, ele passou nessa maior crise dele no ano, passou essa crise durante os jogos mais difíceis. Eu acho que vai ser difícil ter uma sequência tão complicada como essa, cara. Com jogos de Copa Libertadores, teve Flamengo no meio do caminho, teve Fluminense no meio do caminho, teve Palmeiras, teve Botafogo, que é o líder do campeonato, Fortaleza com uma equipe difícil. Foi ter um respiro agora contra o América Mineiro e perdeu. Então, pra você ter uma ideia, a partir do jogo contra o América as coisas deram uma relaxada, porque antes tava faca na caveira o tempo todo, só jogo difícil, só jogo complicado, só jogo importante, né? Então o Corinthians deu esse azar, mas não é azar porque o Corinthians não se preparou, sabe? Não teve planejamento da diretoria, eu já disse isso em alguns vídeos atrás, aí se vocês quiserem buscar, eu acho que foi até contra o Flamengo, não sei, contra o Argentinos Júnior, que eu fiz um desabafo falando da diretoria, né? Por que a gente tá aonde nós estamos agora, né? Mas definitivamente uma derrota no Equador não. Cara, não era o problema pra gente ser eliminado, tá ligado? Não era mata-mata, era fase de grupos. Tomar 3-0 é muita coisa, mas tem toda a circunstância do jogo, né? De que o Corinthians partiu pra cima, né? Então. Mas perder no Equador numa fase de grupos, em tese, na quinta rodada, não era pra eliminar a gente, né? Mas o Corinthians chegou onde chegou.
Eu acho que a gente foi eliminado na primeira e na segunda partida lá em Itaquera contra o Argentinos e o Del Valle. Foi ali que a gente caiu. Ali bem no auge da crise, né? Quando o Luxemburgo tá chegando ainda, né? O Luxemburgo, ele pega ainda o jogo contra o... Ele faz o jogo contra o Del Valle, né? Contra o Argentino, se eu não me engano, é o Danilo, né? Ou era o Lázaro ainda? Nem me lembro agora, que perdeu de 1-0. Talvez seja do Lázaro. Enfim. Então, assim, o Corinthians, ele chega aonde chegou e... não é uma surpresa. Eu acho que, pra falar a verdade, a surpresa seria se o Corinthians, depois de tudo isso, conseguisse, mais uma vez, né? Mostrando o seu tamanho, né? Conseguindo se classificar mesmo assim. Mas não deu. O futebol dessa vez foi racional, né? Enfim, para essa partida no Equador, cara, o Luxemburgo optou de novo pelo sistema de 3 zagueiros, né? Jogou com o Fagner na ala direita, Bruno Mendes, Gil e Murilo na zaga. Na ala esquerda teve o retorno aí do Matheus Bidu. Teve o Fausto e o Maicon como volantes, né? O Renato Augusto como meia centralizado. No ataque, Guedes e Yuri Alberto. E, cara, esse também é um tema que eu sempre falo, né? Eu até acho que é um dos desafios do Luxemburgo, né? Manter essa equipe motivada, né? Que se motiva para raríssimos jogos durante o ano. E o outro desafio também é encontrar, equalizar, né? Um sistema que o Corinthians consiga ser agressivo, mas que não vire uma peneira, né? A defesa. Porque assim, não é que fica exposto, né? A defesa do Corinthians. A defesa do Corinthians fica toda arregaçada, né? Quando o Corinthians tenta minimamente se expor, sabe? Aí, quando começou a partida contra o Del Valle, o Corinthians deu uma saidinha ali pra frente, né? Começou a fazer uma marcação alta, né? Um pressing. E já tinha alguma coisa estranha ali. Quando eu vi o Maicon e o Fausto, os dois únicos volantes da equipe lá em cima, falei, mano, quando o Del Valle meter uma bola, que os caras têm um passe de bola refinado, né? A gente vai testar essa defesa do Corinthians com 3 zagueiros aí, né? E o Corinthians foi pra baixo ali já logo do início, né? Tipo, sem chances claras, tá? Teve um cruzamento aqui a colar que o Roger dominou mal ali. Parecia que o Corinthians ia dar mais trabalho no jogo, parecia realmente. Só que aí é você lutando contra a natureza do time nesses últimos anos, cara. Onde quando você joga sem muita proteção defensiva, o time perde o jogo. Por isso que eu tava falando que quando tava jogando com linha baixa, embora a galera estivesse reclamando com o Luxemburgo, né? Que teve pouco tempo de trabalho ainda, cara. Porque assim, se você for analisar, o Corinthians vem treinando durante os jogos, não tem tempo pra treinar. O Corinthians jogou no lixo 2 pré-temporadas, né? Enfim. Então eu tinha achado aquele modo que o Luxemburgo estava usando de linha baixa um pouco mais consciente, sabe, do que ele tinha em mãos. Se você pegar até a própria partida contra o Atlético Mineiro e Itaquera, que a gente conseguiu virar o confronto, o Corinthians não foi pra cima com tudo, cara. Não foi. Deu até um pouco mais de posse de bola no começo do jogo pro Galo. Enfim, a gente esperava algo do tipo. Mas esse jogo tinha um caráter decisivo também pro Corinthians, né? O Corinthians tentou optar por uma marcação mais rígida no começo ali. E até os 15, 20, até sair o gol do Del Valle, tá? O Corinthians estava relativamente bem na partida, conseguindo pegar os caras, né? Mas aí aconteceu o que acontece com o Corinthians fora de casa, né? O adversário chega, o Corinthians sente. E na primeira chegada do Del Valle, né? Uma metida de bola nas costas do Matheus Bidu, o cara chegou, cruzou para trás. Aí teve um bate-rebate ali, o cara finalizou, o Bidu salvou com o peito, né? No rebote o cara chutou para fora. Já deu uma assustada no Corinthians, o Corinthians já parou de subir com tanta intensidade igual tava subindo, né, cara? Eu acho que tem um efeito da altitude, mas pelo que eu saiba é bem de boinha lá, não é tão pesado quanto em outros lugares da América do Sul, né? Enfim, e aí o Del Valle cresceu. O Del Valle cresceu, começou a achar espaços, né? E aí, cara, foi aonde mais me preocupou, porque assim, quando o time vai tocando bola no seu campo de defesa, né, no campo de ataque deles, e ninguém tá conseguindo chegar perto, não é nem que não quer chegar, tá longe, tá espaçado. O time do Del Valle engoliu taticamente a equipe do Luxemburgo e do Corinthians, né, cara? Os caras foi tocando bola, os caras tinham muito espaço ali na frente do trio defensivo, né, nas costas do Maicon e do Fausto, que não conseguiram encaixar, e a gente sempre batia nessa tecla, né, de que não é a defesa do Corinthians especificamente, né, começa já desde o meio campo esse problema, né, cara? A equipe do Del Valle consegue fazer uma ótima trama ali, toca ali entre o Murilo e o volante da esquerda, que é o Maio, o cara jogou batendo já e fez Del Valle 1-0. Aí o Corinthians morreu, tá? O Corinthians sentiu o gol, como sempre sente, né? Fora de casa, tem um espírito de frango, né, cara, ali.
E o Del Valle saiu na frente e aí, cara, o Corinthians desmoronou, né? Nada começou mais a dar certo. O Maicon, meu Deus, que partida horrível. Eu acho que ele errou, sério, eu acho que ele errou exatamente todos os passes que ele tentou. Patético, assim, ridículo. Um negócio assim que não é só qualidade técnica, tá? O cara, dá pra ver que o cara sentiu o jogo. Enfim, o Del Valle chega no seu segundo gol de novo pelo meio, né? E ali chega ali pro lado esquerdo de novo ali. O cara tava livre ali entre o Murilo e o Bidu. O Murilo também não tava bem na partida ali na parte tática, né? O cara parecia que ele ia jogar a bola pro outro lado, ele pegou e deu no gol no canto do Cássio. Eu acho que houve uma falha do Cássio, tá? Mas não foi frango. É aquele lance assim, pô, como é o Cássio, daria pra ele ter pego. Eu acho que ele desconfiou que o cara não ia chutar pro gol e acabou. Enfim, ele acabou cometendo esse pecado aí. E a bola foi no canto dele, não chegou a tempo. Ele ainda resvala na bola e entra, né? Del Valle 2-0, o Corinthians totalmente entregue, tá? Nesse período do jogo. O Bidu quase fez um gol contra. Além de ter tido aquela chance que eu falei antes do primeiro gol, né? Teve um escanteio que o cara bateu e o cara sozinho na pequena área cabeceou pra fora. Enfim, do jeito que foi o jogo, 2-0 acabou até que bem de boa pro Corinthians, tá? Enfim, pro segundo tempo o Luxemburgo veio com uma alteração, ele sacou o Matheus Bidu, colocou o Rony, né? Aí ele veio com uma espécie de 4-4-2, eu diria. Ele lançou o Murilo lá pra lateral esquerda, né? Ficou com o Mendes e o Gil na zaga. Na lateral direito o Fagner, né? E aí completou o meio campo ali com o Rony, Fausto, Maicon e Renato. No ataque, Guedes e Yuri Alberto. Ofensivamente, o Corinthians não melhorou absolutamente nada, tá? Não teve assim um crescimento, pô, acho que vai dar. Mas defensivamente começou a sofrer um pouco menos. Eu nem sei se foi pelo sistema novo ali, tá? Eu acho que foi porque o Del Valle viu que tava suave, sabe, o jogo? Enfim. E aí o jogo vai nessa, né? Cozinhando nesse banho-maria. O Corinthians começou a crescer na partida, né? De novo, né? Crescer é uma palavra muito forte, né? O Corinthians teve mais posse de bola, começou a arranjar umas bolas paradas, umas faltas, né? Enfim, os cruzamentos perigosos. O Guedes fez uma ótima trama ali com o Yuri e o Fagner, né? Eles fazem uma tabelinha, consegue achar na esquerda o Guedes, que ginga pra cá, bate, e o goleiro do Del Valle faz a defesa. Aliás, foi o único chute a gol, efetivamente, do Corinthians, tá? Porque no primeiro tempo teve uma chegada, mas foi tipo os cruzamentos. Nesse aí, cara, teve esse chute do Guedes aí, que o goleiro fez uma boa defesa, né? E aí, já logo na sequência, o Corinthians tomou o terceiro gol, tá? Na hora que o Del Valle apertou um pouquinho, fez uma troca de bolas ali de novo pelo lado esquerdo, né? O cara cruzou pra trás do Sornosa, cara, ex-Corinthians. Matou o jogo, né? Fez o 3-0. Aí o Luxemburgo trocou os caras lá, tirou o Guedes, tirou o Renato e tirou o Maicon. Entrou com os meninos da base, Pedro e o Biro. E entra também com o Adson, né? Fez um 4-2-3-1 ali com Fausto e Rony e deixou os caras de 3 meias, assim, né? Na coletiva ele basicamente falou que ele desistiu da partida, né? E tirou os caras pra pensar já no Cuiabá. Essa foi a resposta do Luxemburgo, né? E sendo racional, ali a gente fica puto, né? Que desistiu da partida, mas sendo racional, pelo que o Corinthians estava produzindo, não sei se faria sentido, né? Continuar se matando por algo que pudesse dar certo, né? Enfim, na sequência ainda o Luxemburgo tirou o Bruno Mendes, estava com o amarelo e colocou o Caetano, pra fazer dupla de zaga com o Gil. O Corinthians também não fez mais nada depois das substituições, não teve nenhuma outra chance, né? Por outro lado, o Del Valle quase faz um gol ainda nos acréscimos no segundo tempo, poderia ter feito o 4-0, uma jogada muito similar ao que resultou no primeiro gol, né? Mas dessa vez foi lá pro lado esquerdo, o cara bateu, o Cássio fez uma boa defesa, né? E com isso o Corinthians está eliminado, tá? Ainda não ficou pior porque o Liverpool perdeu para argentinos, né? E aí o Corinthians e o Liverpool, cada um tem 4 pontos e agora decidem quem vai pra Sul-Americana, né, cara? Enfim, esse foi a triste Libertadores 2023 do Corinthians, onde a gente esperou bastante desse time, né? Depois do que foi 2022. E mais uma vez a gente acaba frustrado, né? Triste, cara, revoltante. Como eu disse, eu sei que a culpa não é desse jogo especificamente, não foi uma eliminação tipo, pô, graças a esse jogo caímos. Não. Foi tudo uma construção, né? Basicamente o Corinthians escolheu o que plantou. Um péssimo planejamento que começa desde a escolha do primeiro técnico do ano, né? Falando individualmente, o Cássio foi bem nas bolas, exceto no segundo gol, não foi culpa dele a eliminação, era uma bola que dava pra ele pegar, mas não foi uma puta falha, sabe? Acho que, como a gente tá falando do Cássio, a gente espera mais dele, mas assim,
Longe de ter sido a culpa dele, ter sido o grande vilão, não só da derrota hoje, mas como da eliminação, né? O Fagner. Cara, o primeiro tempo aconteceu uns bagulho assim absurdo, né? Foi um tempo muito ruim, né? Teve um momento do jogo que o Fagner tava sendo meia do time, cara. Eu sei que era uma segunda linha onde ele tava, nesse sistema de 3 zagueiros, mas ele começou a ficar centralizado. Tava sendo assustador ali o que aconteceu com o Corinthians, né? Pra você ter uma ideia de como o Corinthians se desestabilizou na partida, né? Enfim, não jogou bem também, não fez nada de útil. O Bruno Mendes, cara, ele compete, briga ali, mas assim como todo o time tava desequilibrado ali na parte tática, né? Sofreu também, mas assim, não foi um dos piores, tá? Talvez tenha sido um dos menos piores na partida. O Gil também nem errou tanto assim. O Murilo foi mal também ali junto com a equipe taticamente, né? Acabou sobrando para ele ali no final do dia, né? Que ele tava longe dos volantes, tava perto dos zagueiros, longe do Bidu, né? Bidu foi muito mal no primeiro tempo também, não conseguiu fazer nada, foi rapidamente sacado pro segundo tempo pelo Luxemburgo, né? O Maicon, acho que foi o pior em campo, péssima partida. Fausto, uma péssima partida também, não apareceu. Errando bastante também, um péssimo jogo. Renato Augusto, deu pra ver que ele tá fora de forma ainda. Ele fez um bom jogo contra o Galo, mas esse não foi bem, né? O Guedes, muito afastado de todo mundo, tá? A melhor chance do Corinthians foi ele que criou, mas estava distante de todo mundo, tava sobrevivendo de chutão nele. Ele conseguia dominar e fazer uma ou outra jogada, mas também não conseguiu contribuir muito, tá? Mas não foi muito culpa dele. Yuri Alberto, mais uma péssima partida, né? Na única jogada que ele fez bem com o Fagner, o Roger Guedes criou a jogada que ele criou. Mais mal também tecnicamente o Yuri, né? Teve um lance que ele perdeu um gol no segundo tempo. Tava impedido já, mas era um lance pra ele fazer o gol, cara. Vive um péssimo momento o Yuri Alberto. Os meninos que entrou, o Rony, fez ali mais do mesmo. Ele conseguiu ser menos pior do que o Maicon, tá? Que o Maicon foi péssimo. Mas também não ajudou muita coisa, foi mais para completar o meio campo. O Pedro, o Adson e o Biro, não tem muito o que falar, né? Entraram ali já meio que, entra aí, vê o que dá. Não dá pra fazer uma análise dos moleques, né? O Caetano também entrou ali para fechar o jogo. Enfim, uma partida muito ruim do Corinthians, tá? Muito ruim. E fica claro o espírito de derrotado que o Corinthians tá, né? O Corinthians se encontra no momento, né? O Corinthians não consegue se manter vivo após tomar o primeiro gol. Sente muito essa equipe, né? Ainda mais pela situação que se encontra atualmente, né? Então, é isso, galera. A gente vai debater mais aí sobre a continuidade do Luxemburgo, tá? Que eu acho que é um dos menos culpados. Espero que ele continue aí. Mas sobe sim um alerta amarelo aí pro Luxemburgo, que mesmo eu achando que não seja culpa dele, se perder pro Cuiabá, eu acho que, até pelo desempenho dele, né? Como eu disse aqui, a culpa não é dele. Você pega os adversários que o Corinthians pegou, cara, foi um momento difícil, né? Enfim. Mas acho que isso é papo para outro vídeo. É isso, fiel. Se possível, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!